Olá, na aula de hoje nós iremos discutir o que é a lei dos grandes números, um importante teorema de probabilidade. Então, a lei dos grandes números, ela ajuda a entender como é que se comporta a média dos valores de uma sequência de variáveis aleatórias. Tá? A gente vai ver que sob determinadas hipóteses, as médias de uma sequência de variáveis aleatórias, elas se estabilizam em torno de um valor que é a esperança comum a essas variáveis aleatórias, tá? Então, a lei dos grandes números, ela não é aplicada em geral a qualquer sequência de variáveis aleatórias, tá? É necessário que a sequência de variáveis aleatórias que você está estudando, elas tenham algumas condições. A primeira condição é que elas sejam independentes. Além disso, elas têm que ter a mesma distribuição e elas têm que ter esperança e variância finita, tá? Então, essas quatro condições são condições necessárias para a gente poder usar a lei dos grandes números no formato, pelo menos, que a gente está apresentando agora, tá? E para que serve a lei dos grandes números? A lei dos grandes números serve para a gente entender, né, como é que se comporta uma sequência de variáveis aleatórias que pode estar ligadas a várias situações, por exemplo, a um grande conjunto de dados numa medição estatística, ou eventualmente pode ser aplicada a finanças, a física, a biologia, enfim. Quando você tem uma sequência de dados que você está medindo, que satisfaz as condições de serem independentes, equidistribuídos e com esperança e variância finita, então, em geral, você pode compreender o comportamento da média dessa sequência de dados. Talvez você não entenda um ou outro dado específico, mas você entende como é que a média se comporta usando a lei dos grandes números, tá? Então, por exemplo, em aprendizagem de máquina, a gente garante que previsões se tornam mais precisas à medida que você adquire mais dados, desde que eles sejam independentes, equidistribuídos e com esperança e variância finita, né? Usando a lei dos grandes números, tá? Vamos lá. Então vamos para enunciado preciso matemático da lei dos grandes números, tá? Então se eu tenho uma sequência x1, x2, xn, né, de variáveis aleatórias, então eu tenho uma sequência de variáveis aleatórias aqui, x1, x2, xn, que são independentes e identicamente distribuídas e possuem uma esperança μ e uma variância sigma ao quadrado, tá? Essas só são notações que são finitas. Então a gente pode afirmar que esse valor aqui, que eu vou chamar de média amostral, tá? Esse valor aqui, ele se aproxima da esperança. Quanto maior o valor de n, tá? Mais perto essa média amostral ela está de μ, da esperança conjunta das variáveis x1, x2, xn, que é a mesma, porque elas são identicamente distribuídas, tá? Então, esse enunciado chama-se lei fraca dos grandes números, e o adjetivo fraco aqui se refere à noção de convergência em probabilidade, que é um tipo específico de convergência, tá? Muito bem, então eu tenho três coisas que eu acho que vale a pena a gente discutir com mais detalhe, que é a noção de independência, que a gente já falou em aulas anteriores, a noção de serem identicamente distribuídas, que a gente também falou em aulas anteriores, né? Elas têm a mesma distribuição de probabilidade. E uma coisa nova, que é essa noção de convergência em probabilidade de uma sequência de variáveis aleatórias. Tudo bem, vamos lá. Então, a primeira coisa para relembrar é a definição de serem identicamente distribuídas, tá? Então, a gente vai dizer que uma sequência de variáveis aleatórias, x1, x2, xn, ela é identicamente distribuída se quando eu calcular a distribuição de x1, é a mesma distribuição de x2, é a mesma distribuição de x3, é a mesma distribuição de xn. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a probabilidade de x1 ser igual a um certo valor x é a mesma probabilidade que x2 ser igual a x e assim por diante, tá? Não importa o x que você escolheu, ou seja, para qualquer valor x, a probabilidade de uma variável aleatória x ser igual a x é igual, não depende do i. Tá?
Muito bem. Então, uma consequência desse fato é que se você tem uma sequência de variáveis aleatórias identicamente distribuída, então a esperança dessas variáveis aleatórias é a mesma para cada uma das variáveis aleatórias, tá? Por quê? Porque nós temos aqui que a probabilidade de xi ser igual a k, ou o x, não depende de i, né? Então, na hora de calcular a esperança... Ops, está um pouquinho grosso, deixa eu fazer isso ficar médio aqui. Na hora de calcular a esperança de xi, tá? Eu vou somar isso, né? Somar k vezes a probabilidade de xi ser igual a k. Essa soma é em k, tá? Mas a probabilidade de xi ser igual a k é a mesma que a probabilidade de xj ser igual a k, onde j é um outro valor, tá? Porque elas são identicamente distribuídas. E eu estou somando sobre os k's, possíveis valores de x e de xj. E isso aqui é a esperança de xj, tá? Ok. Para qualquer i e j. Muito bem. Vamos agora relembrar a definição de variáveis independentes, tá? Então, uma sequência de variáveis aleatórias, duas variáveis aleatórias são independentes, tá? X e y são ditas independentes. Se a probabilidade de x está no conjunto A e y está no conjunto B, é o produto das probabilidades, tá? Então, essa é a definição de independência de duas variáveis aleatórias. Então, a gente diz que uma sequência de variáveis aleatórias é independente se a mesma coisa acontece quando eu pego qualquer quantidade finita de variáveis de condições. A probabilidade de xi está em A1, x1 está em A1, x2 está em A2, xn está em AN, é o produto dessas probabilidades, tá? Ok. Isso foi visto aí numa aula específica sobre independência. Se você quiser revisar isso com mais detalhe, vai na aula lá de independência e checa e assiste ela. Tá? Dá um pause no vídeo, vai na aula de independência e assiste ela para ver alguns exemplos. Muito bem, então a gente já definiu, já relembrou o que são variáveis aleatórias identicamente distribuídas, agora o que são variáveis aleatórias independentes. Agora vamos para um novo conceito, que é o conceito de convergência em probabilidade. Tá? O que significa que uma sequência de variáveis aleatórias converge em probabilidade? Então, a sequência de variáveis aleatórias vai convergir em probabilidade para uma outra variável aleatória, tá? Se, na medida que a gente aumenta o n, né? Aqui não é nem número, aumenta n, torna n grande, a probabilidade, tá? De xn diferir de x mais que um pequeno valor epsilon, tá? Isso aqui vai se aproximando de zero quando n é grande. Vamos parar um instante e apreciar essa expressão, tá? O que eu estou falando aqui? Aqui eu estou calculando a probabilidade dos valores ômega no meu espaço amostral, tais que xn de ômega menos x de ômega é maior que o valor epsilon fixado. Tá? E o que eu estou falando? Eu estou falando que essa probabilidade é exatamente isso que esse termo representa. A probabilidade do conjunto dos ômega no espaço amostral, tal que xn de ômega menos x de ômega é maior que um certo epsilon. Tá? E eu estou falando que isso é bem pequeno, quando você pegar um n muito grande. Tá? Então você me dá epsilon igual a 1 sobre 1 milhão, tá? E aí eu consigo um n bem grande, de modo que a chance de xn, a probabilidade de xn ser menos x ser maior do que 1 sobre 1 milhão vai ficar tão pequeno quanto você queira, tá? Essa é a intuição aqui por trás da
distribuição da convergência de probabilidade. Significa que quando você aumenta n, ou seja, quando você considera a xn com n muito grande, tá? Então o valor xn se aproxima de x. No caso da lei dos grandes números, a gente tá afirmando que a probabilidade, né, na lei dos grandes números, a probabilidade da média, tá? A gente está falando, na lei dos grandes números, a gente afirma que a média converge para esperança em probabilidade. Isso significa que isso menos a esperança, que eu estou chamando de μ, tá? A probabilidade dessa diferença ser maior que um certo valor epsilon, isso aqui vai ficando cada vez menor, tá? Vamos interpretar isso com um exemplo. Vamos pegar um conjunto de pessoas e vamos denotar como xi a altura da pessoa i. Vamos assumir que a altura das pessoas é independente, é uma hipótese forte. Vamos assumir que a distribuição de probabilidade dessas alturas é identicamente distribuída. Ok. Tá? Eu estou pegando ali ao acaso uma pessoa e medindo a altura. O que isso representa aqui? Esse termo x1, x2, x1 mais x2 mais xn dividido por n, essa expressão aqui, representa a média das alturas. Eu estou falando que, olha, a média, ela está... A chance da média amostral, né? Pegar n igual a um número grande, pegar n igual a 10.000. A chance dessa média amostral está longe da esperança, ou seja, a média amostral menos a esperança ser maior do que um certo valor pequeno, isso aqui é perto de zero, tá? Então, de fato, você poderia, por exemplo, estar pegando só pessoas que estão no time de basquete da sua cidade. Então, pega, sei lá, 100 pessoas do time de basquete. Isso vai estar longe da média amostral da sua cidade, digamos assim. Vai estar longe da esperança da altura das pessoas da sua cidade. Mas note que isso é um evento relativamente raro. Então, a probabilidade de você escolher sua amostra com essas condições é pequena. Tá? É isso que intuitivamente está sendo dito aí na lei fraca dos grandes números. Tá? Na medida que eu aumento o número de elementos da minha amostra, a chance de eu estar perto da média, ela vai convergindo para 1. Ok, então, matematicamente, isso quer dizer que, dado uma sequência de variáveis aleatórias x1, x2, xn, né, ela vai convergir em probabilidade para x, se para todo epsilon, dado um delta qualquer, um valor extremamente pequeno, existe o número n0, tal que se eu pegar um n maior que n0, a probabilidade de xn menos x ser maior ou igual que epsilon é menor que delta. Isso, de fato, é uma coisa que é complicada de entender. Aí eu sugiro que você pare, observe isso com atenção, tá? Porque isso aqui, inclusive, está praticamente a definição da noção de limite, que você talvez não conheça, tá? Estou só reescrevendo aqui o que significa essa expressão aqui, tá? Muito bem. Então está aí definido precisamente o que é convergência em probabilidade e a gente já discutiu isso intuitivamente. Então vamos agora para falar um pouco mais da lei fraca dos grandes números. Antes disso, vamos dar uma aplicação. Aplicação da lei dos grandes números. Vamos comentar um teorema bem pop, que as pessoas, pelo menos quem gosta desse tipo de coisa, fala, que é o teorema do macaco digitador. Se você tem... Ele diz basicamente o seguinte: se você coloca um macaco, né, batendo em um teclado, né, você coloca lá um macaco batendo aleatoriamente num teclado, tá? Então, o macaco fica digitando isso por um tempo infinito, tá? Então, o teorema do macaco digitador diz que ele escreverá
com probabilidade 1 qualquer texto que você der, tá? Incluindo, por exemplo, as obras completas de Shakespeare, tá? Na verdade, você pode refinar esse teorema e para mostrar que o macaco vai escrever qualquer sequência que você escolher, e isso vai acontecer inclusive infinitas vezes, tá? Dado que o seu tempo é infinito, ou seja, não só o macaco escreve Hamlet de Shakespeare, mas ele escreve Hamlet e escreve, sei lá, a letra da sua canção preferida, tá? E escreve também os textos, as respostas da próxima prova de probabilidade, tá? E isso ele faz infinitas vezes, ok? Apesar disso não estar claro, mas isso é uma consequência da lei fraca dos grandes números, tá? Na verdade, da lei forte, do jeito que está escrito, porque é quase certamente. Então, quase certamente significa que isso ocorre com probabilidade 1, tá? Então, o macaco poderia ficar só na tecla A. Isso é uma situação possível, tá? Mas isso tem probabilidade 0. Então, quando a gente fala quase certamente, a gente está falando que com probabilidade 1, o macaco vai escrever todos os textos possíveis, tá? E o macaco aqui é uma metáfora para um dispositivo que fica produzindo uma sequência infinita e aleatória de letras em símbolos. Cada letra tem a mesma probabilidade de aparecer. Digamos que você tenha 40 teclas no seu teclado, o teclado aperta cada uma com probabilidade de 1 sobre 40, tá? Ok. Vamos para outros comentários sobre esse teorema, né? Então, essa primeira menção do teorema do macaco digitador aparece lá em 1913 com Borel. Tem até menções na literatura e feitas aí por Jorge Luiz Borges, tá? Por Jonathan Swift, que escreveu lá as viagens de Gulliver, por exemplo, tá? E muitas menções modernas também, tá? Enfim, como eu falei, é um assunto pop que aparece de vez em quando em várias fontes, tá? Outro paradoxo, outro assunto interessante que está ligado com a lei fraca dos grandes números é o paradoxo da bola que atravessa a parede, né? Que é um paradoxo de mecânica quântica. Basicamente, ele afirma que se você jogar uma bola muitas vezes na parede, tá? Ou seja, você ficar jogando uma bola na parede um tempo suficiente, com probabilidade 1, tá? A bola vai atravessar a parede, tá? Isso é um teorema, tá? Isso é um teorema que é provado, pelo menos com o modelo da mecânica quântica, que é provado usando a lei dos grandes números, tá? Aqui a gente está falando que eu preciso jogar a bola um número bem grande de vezes, tá? E que isso ocorre com probabilidade 1. Aí você pode até se perguntar, e por que eu jogo a bola na parede e ela nunca atravessa? Porque o número de vezes que você está jogando é pequeno. Em geral, esse número de vezes é muito maior do que a idade do universo, tá? Se você jogar uma vez por segundo, por exemplo. Muito bem. Vamos agora provar a lei fraca dos grandes números, tá? Então vamos provar a lei fraca dos grandes números usando uma ferramenta bem importante chamada desigualdade de Chebyshev. Então o que é que fala a desigualdade de Chebyshev? A desigualdade de Chebyshev fala o seguinte: dado qualquer variável aleatória, x, com média finita μ e variância sigma ao quadrado, lembra que a variância é sempre um número positivo, né? Porque é a esperança de uma coisa quadrada. Então, dado qualquer valor, qualquer real k maior que zero, a probabilidade de x menos μ ser maior que k, tá? Em módulo, está limitado por sigma ao quadrado sobre k ao quadrado. Ou seja, a desigualdade de Chebyshev estima o erro, a probabilidade de você cometer um erro
probabilidade da variável aleatória está longe da esperança, né, por um erro k. E essa probabilidade, ela decai como a variância sobre k ao quadrado, tá? Por exemplo, pudesse fazer a interpretação disso aqui, né? Então, você tem aqui a média, μ, e a variável aleatória, ela oscila em torno da média. E ela não é exatamente a média. Muito bem. Então, se eu calcular, se eu fixar um erro qualquer k, tá? E eu olhar para os valores que estão em torno fora da faixa que vai de μ mais k e μ menos k, né? Ou seja, olho para os valores que estão fora dessa faixa, a probabilidade de x de ômega ser igual, tá fora dessa faixa, decai como sigma ao quadrado sobre k ao quadrado, tá? Então, quanto maior eu pego k, menor vai ser essa chance, tá? Ok, então vamos provar a desigualdade de Chebyshev, porque ela vai ser usada lá na lei dos grandes números. A prova da desigualdade de Chebyshev é bem tranquila, é bem simples, tá? Apesar de ser uma ferramenta importante, a prova é simples. Como é que você prova? Ora, eu tenho uma variável aleatória x, assumindo valores x1, x2, xn, com probabilidades p1, p2, pn. Tá? Aí eu defino x menos μ ao quadrado, né, que vou chamar isso de y, porque agora eu posso, né, calcular a variância de x. A variância de x é exatamente a esperança de y, porque y é x menos μ ao quadrado. A esperança de x menos a esperança ao quadrado. Tudo bem. E isso, por definição, né, de esperança de y, é esse valor aqui. É a soma de i variando de 1 até n, de xi menos μ ao quadrado, pi, porque, né, são os valores possíveis de x. Tá? E pi é a probabilidade, lembrando que pi é a probabilidade de x ser igual a xi. Tá? Tudo bem. Isso, por definição, é sigma ao quadrado. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai provar que isso daqui é maior ou igual. A gente vai estimar essa parte de dentro, tá? Olhando para os valores de i, tais que isso aqui é maior que k. Essa parte de dentro é maior que k. Tá? Vamos fazer isso. Isso vai dar uma desigualdade que vai ser exatamente a desigualdade de Chebyshev. Tudo bem, vamos lá. Então, observe que a probabilidade de y ser maior ou igual a k ao quadrado, tá? Que é o que eu estou buscando, né? Porque observe que isso aqui é a mesma coisa que a probabilidade de y é x menos μ ao quadrado ser maior ou igual que k ao quadrado, né? Porque isso aqui é o y. Isso, por sua vez, é a mesma coisa que a probabilidade de x menos μ ser maior ou igual que k, em módulo. Tá? Então, é isso que eu estou buscando. Então, a probabilidade de x menos μ ser maior ou igual que k é a mesma coisa que a probabilidade de y ser maior ou igual que k ao quadrado. Isso, por sua vez, é a soma, tá? Sobre todos os valores de i, tais que y, isso aqui é y, é maior ou igual que k ao quadrado, vezes pi. Claro, é a soma, a probabilidade de y ser maior que k ao quadrado é a soma sobre todos os pi's, onde né, x, y no caso, né, do y é maior ou igual a k ao quadrado. Para o vídeo e se convence disso daí, que é uma coisa bem simples de se convencer, tá? Se você se convenceu disso, muito bem, então estamos aptos a seguir. Por quê?
porque aqui você vai ter que sigma ao quadrado é igual a essa soma. E agora eu posso considerar só os termos i, tal que isso é maior ou igual que k ao quadrado. Tá? Aí eu vou estar diminuindo a minha soma. Muito bem, mas isso tem uma vantagem porque eu posso substituir x i menos mi ao quadrado por k ao quadrado. Aí eu boto k em evidência, k ao quadrado, e fico com essa desigualdade. Desigualdade, na verdade. E agora eu passo k dividindo para o lado esquerdo, tá? E obtenho o quê? Obtenho que sigma ao quadrado sobre k ao quadrado é maior ou igual que probabilidade de y maior ou igual que k, que é essa soma daqui. Muito bem. Acabando a prova da desigualdade de Chebyshev, tá? Então, o coração da prova da desigualdade de Chebyshev está o truque, né? Nesse truque aqui de fazer uma estimativa da variância, estimar a variância, minorar a variância, né? A variância é maior ou igual que essa soma daqui, tá? Tudo bem. Vamos agora para a prova da lei fraca dos grandes números. Então, para isso eu vou fazer uma proposição primeiro, vou provar uma proposição primeiro, que é a seguinte: se eu pegar a média Sn, tá? Pegar essa média daqui, eu vou fixar do n, eu calculo x1 mais x2 mais xn dividido por n, tá? Então, eu vou provar duas coisas sobre isso. Primeira coisa, a esperança de Sn é igual à esperança de xi. Segunda coisa, a variância de Sn é igual a sigma ao quadrado sobre n. Tudo bem. Desde que eu estou assumindo aqui que as variáveis são independentes e identicamente distribuídas. Na verdade, isso aqui, essa parte só precisa de identicamente distribuída e essa parte que sim precisa de independência, tá? Vamos provar isso. Vamos para o quadro provar isso, tá? Ok. Então, o que é que eu afirmei? Eu afirmei que se eu pegar x1, x2, xn, chamar isso aqui sobre n. Isso aqui é o meu Sn barra, né? Essa variável aleatória. Então, eu afirmei primeiro que a esperança de Sn barra é igual a μ, onde μ é a esperança de cada variável aleatória, tá? E a prova disso é super simples, por quê? Porque a esperança de uma soma, x1 mais x2 mais xn dividido por n, né? Isso aqui vai ser 1 sobre n, porque 1 sobre n é uma constante, posso colocar para fora, esperança da soma, que é a soma das esperanças. Ok? Como isso é a soma das esperanças, então acabou, né? Já que cada esperança dessa é igual a μ, tá? Então isso aqui fica 1 sobre n vezes n vezes μ, que é μ, tá? E isso é exatamente o que eu queria provar. Isso aqui é a esperança de Sn barra, tá? Segunda coisa que eu anunciei, que a variância de Sn barra é sigma ao quadrado sobre n. Por quê? Porque, né, de modo análogo, prova disso daqui, né? Prova desse fato. De modo análogo, se eu tenho uma soma de variáveis aleatórias que são independentes, aqui a gente está usando independência, tá? Então a variância, primeiro de uma constante, vezes a soma, vezes uma variável aleatória qualquer, na verdade, é a constante ao quadrado, variância soma, tá? Nesse caso aqui, a constante é 1 sobre n,
Então, na verdade, isso aqui é 1 sobre n ao quadrado vezes a variância da soma. Se você se isso aqui tá desconfortável para você, assista a aula lá sobre variância, que a gente tratou isso com detalhe, tá? Muito bem. Para acabar, a variância de uma soma é a soma das variâncias, então isso fica, né, 1 sobre n ao quadrado. Variância, soma das variâncias, n vezes variância de qualquer uma delas, porque elas têm a mesma distribuição, tá? Isso aqui fica n sobre n ao quadrado, sigma ao quadrado, cancela, cancela, sigma ao quadrado sobre n, tá? Como a gente queria provar. Ok? Então eu provei que a esperança da média é igual à esperança de qualquer variável aleatória e a variância da média, ela é a variância de qualquer variável aleatória dividido por n. Então a variância de uma média diminui. Isso é muito bom. Você tem uma sequência de variáveis aleatórias, quando você toma a média, a variância diminui, ela é dividida por n. Isso é muito bom, porque isso significa que a nossa média está sendo uniformizada. Vamos voltar. Então, voltando para a nossa prova, né? Agora sim, a gente vai provar a lei dos grandes números, tá? Então, vamos aplicar a desigualdade de Chebyshev. Lembrando qual é a desigualdade de Chebyshev, né? Que ela afirma que a probabilidade de x menos μ ser maior ou igual que k é limitada por sigma ao quadrado sobre k ao quadrado, tá? Então, eu posso aplicar isso à média amostral, né? X aqui é a média amostral, ou seja, Sn barra. Então, a probabilidade de Sn barra menos μ ser maior ou igual que epsilon é limitada por isso pela desigualdade de Chebyshev, tá? Aqui o k é o epsilon, né? E eu vou comentar isso, tá? Note que aqui a variância de Sn, tá? A variância de Sn barra não é sigma, é sigma ao quadrado sobre n. Por isso que aparece sigma ao quadrado sobre n aqui, tá? E o k da desigualdade de Chebyshev aqui é o epsilon, tá? Então, de fato, aparece sigma ao quadrado sobre n epsilon ao quadrado, onde epsilon é um número qualquer, tá? Então, isso é muito bom. Por quê? Porque, né, como essa parte aqui é um número fixado, como sigma ao quadrado sobre epsilon ao quadrado é fixado, tá? O epsilon é fixo. Esse termozinho aqui vai para zero. Vai para zero. Quando n converge, quando n vai ficar muito grande, né? Porque eu tenho um número dividido por n. Então, se eu pegar n igual a um valor muito grande, isso aqui vai ficar muito próximo de zero. E isso eu acabei de provar que é menor ou igual que sigma, né? Sigma ao quadrado sobre n epsilon ao quadrado. Então, isso aqui é próximo de zero, tá? Ou seja, a média, isso aqui é um S, tá? Ao invés de xn, esse é o Sn. Então, a média amostral se aproxima de fato da esperança, tá? Ok, espero que você tenha gostado aí da prova da lei fraca dos grandes números. Isso encerra nosso curso do NES. Curta e compartilhe aí com seus amigos, se inscreva no nosso canal e forte abraço.